Havia um estudo sobre óleos de sementes realizado em cerca de 10.000 pessoas, que permaneceu secreto durante mais de 40 anos. Este foi um dos experimentos mais rigorosos já feitos e os resultados ficaram guardados numa cave, sem serem publicados, até à morte do cientista que conduziu o estudo. Vamos analisar porque nunca foi publicado e porque foi enterrado. No entanto, isto não fará sentido até vos mostrar algo ainda mais estranho. Hoje em dia, a gordura no vosso corpo não é igual à gordura que os vossos pais ou avós tinham em 1960. E ninguém vos disse isto, nem pediu a vossa autorização para que isto acontecesse. Mas foi isso que aconteceu. E o que vos vou mostrar não é de todo uma teoria, mas sim dados obtidos a partir de amostras reais de pessoas. A gordura corporal não é apenas um depósito de combustível, é um tecido vivo composto pelas gorduras que ingerimos e a principal gordura presente nos óleos de sementes chama-se ácido linoleico, proveniente de fontes como óleo de milho, óleo de canola e óleo de soja. Em 1960, os nossos corpos eram compostos por cerca de 6% de ácido linoleico. Agora, os nossos corpos são compostos por 18% de ácido linoleico. Isto representa um aumento de cerca de 200%. O material físico de que o seu corpo é feito foi reformulado neste período de tempo. A nível celular, os nossos corpos são muito diferentes dos de alguém nascido em 1960. E não é só isso, começa antes mesmo da sua primeira dentada. A quantidade de ácido linoleico no leite materno também duplicou aproximadamente ao longo do século XX. E repare, o óleo de soja não aumentou apenas 10% ou 20%, durante este período aumentou 1000%. Portanto, sim, há uma grande discussão sobre os óleos de sementes. Alguns grupos vão dizer, bem, eles não fazem mal nenhum. Vão dizer isso, não fizemos os estudos. Outro grupo vai dizer que eles são inflamatórios, que fazem muito mal. A minha pergunta de hoje é um pouco diferente. O que acontece quando estes óleos de sementes se acumulam nas nossas células de gordura e nas membranas celulares? E há pesquisas contraditórias sobre isto. Alguns estudos mostram que não fazem mal, outros mostram que fazem, mas, na verdade, o grande problema com os óleos de sementes surge quando eles se oxidam. Ou seja, estou a falar de os aquecer. A pior coisa que se pode fazer a estes óleos de sementes é aquecê-los e voltar a aquecê-los várias vezes. E cada vez que aquece o óleo, cria subprodutos tóxicos. Está bem? Aqui estão dois exemplos. Não vou entrar nos nomes técnicos, mas o que acontece é que estes subprodutos circulam no corpo, acumulam-se e funcionam como uma espécie de supercola. Começam a colar-se a todo o tipo de proteínas e depois tornam essas proteínas inutilizáveis para si. A discussão de hoje não é propriamente sobre os óleos de sementes em si, mas sim sobre o que acontece quando se acumulam no seu corpo e quando os aquece repetidamente. E quando falo de oxidação, não me refiro apenas a fritar. Refiro-me ao que acontece quando queima essa gordura que está nas suas células adiposas. Ou seja, quando utiliza a sua gordura, está a queimar os óleos de sementes que estão incorporados nas suas células adiposas, criando oxidação e produzindo subprodutos ao utilizar essa gordura. Normalmente, as nossas células adiposas deveriam ser compostas por gorduras saturadas, que são mais estáveis e resistentes. Mas o que fizemos foi, pouco a pouco, substituir a gordura saturada nas suas células adiposas por ácido linoleico, que é instável e muito frágil. E as pessoas dizem-lhe que isto é completamente seguro e que não vai causar qualquer problema. Na verdade, existem estudos em animais que mostram que isto é um grande problema. Vai para o cérebro, entra nos vasos sanguíneos, chega ao sistema nervoso e, na verdade, irrita os nervos. E o que é realmente surpreendente é que nunca fizemos nenhum estudo de segurança a longo prazo sobre o ácido linoleico. Agora, quero falar sobre um grande estudo científico que ficou há algum tempo guardado numa cave e foi publicado em 2016. Na verdade, foi preciso que um dos investigadores morresse e depois que o filho dele encontrasse alguns documentos em caixas de cartão e os tirasse da cave para mostrar o que realmente se tinha passado. Isto aconteceu há várias décadas. O governo lançou uma grande experiência para tentar provar que as gorduras animais causavam ataques cardíacos. Recrutaram 9.500 pessoas e forçaram metade delas a substituir a manteiga por óleo vegetal. Esta foi uma das maiores e mais rigorosas experiências alimentares da história da humanidade e estava esquecida numa cave. E por que é que nunca foi publicada? Porque não deu o resultado que eles queriam e chamava-se a Experiência Coronária de Minnesota. Quando investigadores independentes finalmente analisaram esses dados enterrados, em 2016, encontraram a peça que faltava. Os óleos vegetais consumidos pelas pessoas reduziram o colesterol, tal como prometido, mas não salvaram vidas. Na verdade, por cada descida de 30 pontos no colesterol, o risco de morte aumentou 22%. A experiência coronária de Minnesota foi concebida para justificar 50 anos de recomendações alimentares. Correu completamente ao contrário.
Portanto, isto não é uma teoria da conspiração. Isto é um facto histórico documentado. Disseram a milhares de milhões de pessoas para comerem óleos de sementes e, nos últimos 60 anos, temos vindo a acumular este ácido linoleico nas nossas células adiposas, nas nossas membranas. Sabem, usamos o colesterol como biomarcador para mostrar se o nosso coração está saudável ou se vamos ter um ataque cardíaco. Deve perceber que o nosso corpo produz colesterol. Mas, a certa altura, alguém teve a ideia de usar o colesterol como um grande biomarcador para determinar se vai ou não ter um ataque cardíaco. Mais de 60 revisões sistemáticas analisaram isto em 2016. Analisaram diferentes estudos. Acompanharam mais de 68 mil idosos que não estavam a receber tratamento com estatinas e foi notada uma curva em U clara, mostrando que o risco de mortalidade era mais baixo quando o colesterol total se mantinha. E repare, entre 208 e 278 miligramas por decilitro. Muitos médicos consideram isto elevado e colocam-no numa estatina. Mas os dados mostram que o risco de mortalidade é mais baixo quando o seu colesterol está nestes níveis. Há também dados que mostram que, quando o seu colesterol está demasiado baixo, o seu sistema imunitário fica comprometido, o risco de cancro aumenta, o risco de coagulação aumenta, o risco de AVC aumenta, e isto acontece porque o colesterol é um componente estrutural fundamental de todas as membranas celulares. Por isso, quando está demasiado baixo, pode causar problemas. De vez em quando, um pouco de óleo de sementes pode não causar um grande problema. É o efeito cumulativo do acumularmos nas nossas células adiposas e nas membranas celulares ao longo dos anos. Há muitos dados que mostram que o aquecimento repetido deste óleo em alimentos fritos em profundidade cria subprodutos que são realmente tóxicos para quase todos os tecidos do nosso corpo, e estas gorduras ômega 6 precisam de ser equilibradas com os ácidos gordos ômega 3, que são anti-inflamatórios. Eles são protetores. Vêm de frutos do mar, mariscos, óleo de fígado de bacalhau. Idealmente deveriam estar numa proporção de 1:1, mas o americano médio consome de 10 a 20 vezes mais deste ácido linoleico do que de ácidos gordos ômega 3. Se o ambiente à tua volta estiver alterado, tudo fica mais difícil. Isto é como um aquário de peixe. Se poluires a água, os peixes ficam doentes. Podes dar-lhes a melhor comida. Podes tratar cada sintoma individualmente. Mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com cerca de 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono, função intestinal. Cada um deles afeta a forma como te sentes. Mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros e, se não o corrigires, tudo o resto fica bloqueado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos para descobrires qual é esse sinal para ti. Este teste diz-te qual é o principal sinal que está a bloquear o teu corpo neste momento. Clica no link na descrição, faz o teste e deixa de adivinhar. Há duas coisas que uma pessoa americana média deve fazer. Deixa de consumir óleos de sementes. Pode demorar até 600 dias a eliminar este óleo do corpo. Ao mesmo tempo, precisas de repor os ácidos gordos ômega 3. Estes óleos de peixe vêm do óleo de fígado de bacalhau, de peixe e de marisco. E acho que a próxima coisa mais importante que deves perceber é o grande benefício dos ácidos gordos ômega 3. Por isso deves ver já este vídeo aqui para ficares a saber mais.